Não, que a questão do Flamengo em relação a esse time alternativo, que é um time muito titular, e se vestir outra camisa do futebol brasileiro, Rodrigo Caio é titular em qualquer time, Felipe Luiz, tem um grande elenco, Everton Ribeiro, Gabigol. Então esse é um time titular, é um time pesado, que pode encarar qualquer adversário em qualquer lugar. Esse time que jogou ontem. E se o Flamengo aposta em 2 times, olha, eu vou jogar sempre aos finais de semana com esse, e eu meio de semana eu vou jogar com esse time. Competição do Campeonato Brasileiro é um, e Libertadores e Copa do Brasil vai ser outro. Ele tem que estar bem treinado. O Flamengo tem que treinar bem o seu time alternativo. E isso está escancarado que o Vitor Pereira ainda não conseguiu. Se ele não conseguiu dar uma cara para o time titular, imagina para o time reserva, fazendo 11 modificações. Não pode se conceder ou conceber um time mal treinado da maneira como o Flamengo está. Mesmo o time alternativo, o time reserva. Porque o Flamengo tem condição de entrar com o time reserva para encarar qualquer adversário em qualquer lugar. Bom dia, nação rubro-negra. Complicada essa última partida, né? O Vitor Pereira cada vez fica numa corda mais bamba. E nesse último jogo ele pagou para vacilar mesmo, irmão. Ele fez várias alterações ali complicadas no segundo tempo. Os jogadores também não foram bem dentro de campo. Gabigol discutindo com o Cebolinha, Everton Ribeiro errando passe ali, onde culminou no primeiro gol. A zaga totalmente exposta. Então a gente vai conversar sobre esses temas. Coediar pode estar vindo para o time do Flamengo novamente. O Flamengo está monitorando o jogador e caso ache que é necessário, vá tentar sim a contratação do nosso ex-volante, até porque saiu o João Gomes, tá bem complicada essa posição ali de um pitbull que roube a bola dos adversários. Em relação ao Bruno Henrique, tá 100% liberado, se botou à disposição para jogar domingo e vai passar pela mão do Vitor Pereira hoje a decisão se ele joga ou não, se ele vai ser relacionado ou não contra o Fluminense. 3 jogadores ali, o técnico Vitor Pereira está escanteando. Hugo Souza, o Ayrton e também o Cleiton. Esses 2 meninos da base, o Cleiton e o Ayrton, eles só não vão ser utilizados porque o Flamengo tem muitos jogadores nessa área. Então, o Vitor Pereira não pretende utilizar eles por enquanto. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV e se quiserem dar uma moral aqui pro canal, estou precisando bastante do teu like e da sua inscrição e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre um antigo jogador que a nação rubro-negra gostava bastante, mas saiu pela porta dos fundos. Sendo que, segundo o jornalista Gabriel Reis, o Coediar é monitorado pelo time rubro-negro após o Flamengo não conseguir ali fechar com o Matheus Uribe. Então, o Flamengo tem interesse no Coediar que está ali, né, conversando com o Grêmio, já teve sondagens do Grêmio e outros times brasileiros, mas o Flamengo é um time que ele tem muito carinho. Ele mesmo em 2020 falou que saiu de uma maneira que ele não gostaria de ter saído, né? Pediu desculpa pela maneira que ele saiu. E é um jogador que encaixaria muito bem no time rubro-negro após a saída do João Gomes, né? Porque o João Gomes era aquele cara que roubava a bola, era aquele pitbull em campo. E a gente conhece o Coediar que já está com uma idade mais avançada, está com 30 anos, mas ele se cuida muito bem fisicamente. E eu gostaria muito, se pudesse, de ver ele novamente jogar pelo time rubro-negro. Tomara que essa sondagem que o Flamengo está fazendo, esse monitoramento em cima do Coediar, se concretize para uma contratação. Porque é um cara que já conhece o elenco do Flamengo, sendo que a diretoria vai aí conversar, vai tentar ver qual é a condição para, se achar bom, contratar, seguir, negociar com o Coediar, que para mim cairia muito bem. Queria saber a sua opinião. Aceitaria o Coediar de volta? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Agora, nação, falar sobre esse fatídico e patético vexame que o Flamengo deu nas alturas contra um time que não passaria da primeira fase do Campeonato Carioca. O Alcas ganhou um jogo esse ano e agora ganhou o segundo contra o time do Flamengo. Então a gente vai falar sobre o Vitor Pereira, né, a declaração que ele deu, falando de que o Flamengo jogou bem, o Flamengo perder para o Alcas, 12º colocado do Equador, jogou bem. Imagina se tivesse jogado mal, ia ser o quê? Goleada. Vitor Pereira começou com um time que me agradou, mas no segundo tempo, nas alterações, vacilou, e foi o que eu falei, né? Não dá pro Gerson, que não tem fôlego aqui embaixo, jogar na altitude. Ele botou o Gerson para jogar na altitude. Complicada essa situação, tivemos aquela cena patética também do Gabigol junto com o Everton Ribeiro, aquele passe do Gabigol junto com o Everton Cebolinha, melhor dizendo, aquele passe do Everton Ribeiro. Isso aí é um tema para outra matéria aqui nesse próprio vídeo, mas o Vitor Pereira chegou depois do jogo e falou que está evoluindo os jogadores, que jogou bem. Pelo amor de Deus, né, Vitor Pereira? Não dá para tapar o sol com a peneira. Caso você tenha um revés domingo, sua situação vai ser praticamente insustentável.
Tá? Eu torço sempre para que dê certo, qualquer técnico que chegue, porque o técnico, quando não dá certo, é a gente que sofre. Se a diretoria mudou, tirou um bicampeão para botar o vice dele, eu vou torcer para que dê certo. Só que a gente está vendo um time que não tem padrão, um time que, pelo amor de Deus, na zaga é um Deus nos acuda. Os jogadores passam como se não tivesse nenhum zagueiro. Olha que a gente tem 3. Não é o DNA do Flamengo. Não é. Ter 3 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes. Pô, pelo amor de Deus, o Flamengo é um DNA totalmente ofensivo. Então fica aquele buraco no meio de campo. A zaga não está exposta, mas está batendo cabeça o tempo todo. Né? Tá ali, tem 3 zagueiros para defender melhor. E é pior do que com 2 zagueiros, então muda, Vitor Pereira, porque está difícil. Tá? A pressão do Flamengo é gigantesca, não é igual nos outros clubes. Torço bastante para que você dê certo. A partir de domingo o Flamengo começa a arrebentar. Só que não é isso que a gente está vendo. E se não vencer, uma coisa normal, não vou ficar aqui gritando, fora Vitor Pereira, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui me esgoelando, não. Se continuar o Flamengo jogando do jeito que está, vai ser demitido. Isso é uma coisa lógica. A diretoria não vai ficar bancando um técnico que não está conseguindo dar um padrão de jogo para o time rubro-negro. Espero que isso mude. Torço muito para que o Vitor Pereira vá bem. Só que a gente não está conseguindo ver isso dentro de campo, né? Que ele acerte a zaga. Principalmente porque um time que tem um faturamento de 1 bilhão, que tem uma folha salarial de 22 milhões por mês, não pode perder para o Alcas. Estreante. E a gente perde uma invencibilidade gigantesca. E que vergonha, né? Que vergonha, que desagradável. Como fica aqui um vazio, né, na nossa boca do estômago quando a gente vê o time do Flamengo jogar desse jeito e principalmente perder numa competição importantíssima. E o Felipe Luiz falou, não, o Libertadores é de segundo semestre. Felipe Luiz, são 6 jogos. A gente perdeu o primeiro, faltam 5. A gente não pode mais tropeçar. E não pode ficar achando que é tudo molezinha. A gente tem que jogar sério, com muita humildade, para poder passar para a próxima fase da Libertadores. E que o Flamengo coma a grama no domingo para conseguir esse título, porque a torcida do Flamengo não merece o time que tá a gente vendo dentro de campo. E agora, nação, vou passar uma curtinha para vocês, uma ótima notícia que dá conta de que o Bruno Henrique já está com totais condições de poder jogar já nesse próximo domingo. A possibilidade dele ser relacionado é bem grande. Mas eu pergunto para vocês, se vocês fossem o técnico Vitor Pereira, e isso eu digo porque está na mão do técnico Vitor Pereira de colocar o Bruno Henrique para jogar, para ser relacionado domingo ou não. Vocês colocariam ele para jogar domingo ou vocês preservariam ele e colocariam conforme o planejamento somente no Brasileirão? Para passar a informação para vocês, o Bruno Henrique, segundo a Raíssa Simplício Goal, se botou à disposição do técnico Vitor Pereira, está realmente clinicamente curado e já está treinando com o elenco, já tem um tempo, já está pegando o ritmo ali de pelo menos treinamento. Agora, jogo são outros 500, ele só vai pegar o ritmo de jogo jogando. E para essa partida domingo, a gente vai precisar de todas as nossas armas. O Bruno Henrique é uma delas. E o técnico Vitor Pereira, se eu fosse ele, eu chamaria o Bruno Henrique para essa partida do domingo. Pelo menos deixaria ele no banco. E segundo tempo, se tivesse ali a possibilidade, o colocaria caso a gente estivesse ali precisando. Bruno Henrique, vocês podem ficar despreocupados, não é um carrinho que vai voltar com a lesão dele, ele já está em condições de sim disputar bola, disputar lance corpo a corpo, sem nenhum perigo. O negócio é a cabeça dele, né? Se adaptar, saber que o corpo está 100% e poder jogar o seu máximo. Até porque nos treinamentos ele vem voando e arrebentando a boca do balão. Então eu colocaria ele pelo menos como relacionado. Queria saber a sua opinião, por favor. Coloque nos comentários e vão para cima do Fluminense, que é o que nos restou nesse primeiro semestre em relação a títulos. Temos que comer a grama, jogar muito e para mim o Bruno Henrique, caso a gente precise dele, vai ser bastante importante. Agora eu vou falar uma curtinha aqui sobre Gabigol, Cebolinha e Everton Ribeiro. Pelo amor de Deus, gente. É um jogo de Libertadores da América. Temos que ter total concentração. Deu ruim, volta e marca, mano. O lance ali do Gabigol junto com o Cebolinha. Tudo bem, Cebolinha vacilou. O Gabigol tava fazendo facão ali, ele não tocou. Mas é inadmissível ficar os dois discutindo enquanto o time do Equador vai lá, pega a bola e faz o gol. Passando pela zaga, que é uma mãe, né? Essa zaga do Flamengo é uma beleza, parece uma peneira. Parece o carro quando passa em Bom Sucesso e tem tiroteio, né? Fica assim, tudo vazado. E essa zaga do Flamengo tá bem complicada. Então, que a marcação comece na frente. Não começou na frente, a zaga vacilou, estourou aí no segundo gol. E o Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, concentração, né? É o que eu falei no começo, concentração. O passe que ele deu, onde originou o primeiro gol do time do Equador, assim, o cara que tem a qualidade do Everton Ribeiro,
Para fazer uma situação daquela, ele tem que estar desconcentrado, pelo amor de Deus. Ele errou um passe muito, muito simples e complicou muito o time do Flamengo. Não é o único culpado ele, Gabigol. Gabigol não está jogando bem já tem muito tempo. E o Everton Cebolinha está tentando, né? Não está jogando mal, para mim está evoluindo. Só que não dá para ficar discutindo dentro de campo, não dá para Everton Ribeiro ir para aquela posição ali do Arrascaeta e vacilar numa bola cruzada, porque pegou no contra-ataque e a gente não pode contar com a nossa zaga, né? Porque a gente sabe qual é a situação quando tem um confronto ali, atacante contra a zaga. É uma bateção de cabeça, é um desespero e a gente fica realmente na mão do palhaço. É isso, galera. Mais concentração dos jogadores do Flamengo. Vamos para cima do Fluminense domingo. Ganhar, se Deus quiser. Porque se não ganhar, como a torcida diz, isso aqui vai virar um inferno. E agora nós estamos falando sobre jogadores barrados pelo técnico Vitor Pereira. A gente sabe que o técnico está observando os jogadores, né? Mesmo que ele não tenha uma duração muito longa no time do Flamengo, mas o trabalho dele é observar, é treinar da melhor forma possível para quando a gente for a campo, tá ali o time na ponta dos cascos. Não é o que tem acontecido ultimamente. Espero que ele consiga dar a volta por cima. Essa é sempre a minha esperança do Flamengo do nada começar a jogar muito bem, mas não é isso que a gente está vendo. Mas em contramão a isso, 3 jogadores o técnico ele descarta, né? Ele não tem como utilizar, ele acha que eles não têm como encaixar no elenco do Flamengo nessa atual conjuntura. Isso não quer dizer que as nossas joias não possam jogar um pouco mais para frente, daqui a 1, 2 meses, no time profissional. Mas por enquanto, o técnico Vitor Pereira, segundo o coluna do Fla, não conta com Hugo Souza, já está liberado para negociar há muito tempo, só que o salário dele é muito alto, né, galera? Quem vai querer pagar em torno de 400 mil reais por goleiro que nem joga? Só o Flamengo. Em relação, mas também na época, a gente também não pode condenar, que na época ele estava jogando bem, era um clamor de renovar com ele, o Flamengo renovou, mas infelizmente a cabeça dele deu algum problema ali e hoje em dia ele está muito atrás dos outros goleiros rubro-negros. O outro é o Cleiton. Cleiton que tem total capacidade de poder jogar no time profissional do Flamengo, sendo que, como tem muito zagueiro, o técnico Vitor Pereira achou que ele não pudesse ali encaixar, ser uma peça utilizável no time profissional. Então, por isso, ele foi para o Sub-20 e também o Ayrton é outro jogador que o Vitor Pereira não tem onde encaixar ele. Por isso, ele também voltou para a base. Então é isso, galera. Jogadores que o Vitor Pereira não conta, não sabemos se o Vitor Pereira vai durar no cargo ou não. Isso aí vai demandar dos resultados que ele tiver dentro de campo. Mas, enquanto ele estiver no cargo, a princípio, esses 3 jogadores são peças fora do baralho.